Boa noite a todos e todas. Nós vamos começar agora a nossa primeira live, né, aqui do Instagram da Escola Municipal Professor Paulo Freire, de Belo Horizonte. E essa live vai ser com o Lucas Jerônimo, que foi um consultor, né, que fez um trabalho com a gente lá na escola, com todo o grupo de professores. E foi muito importante esse trabalho para a nossa prática tanto no quesito da comunicação não violenta quanto da justiça restaurativa, né? E aí a gente vai, estou esperando o Lucas entrar, né? As pessoas estão chegando aqui. Lucas, a hora que você entrar, você me dá um oizinho aí para eu poder te achar, para poder te capturar aqui para a live. Aí tô vendo várias pessoas entrando. Vi Karine, professora Karine, Edneide, Margarete, Aline. Ah, Lucas, chegou. Vou te chamar aqui, Lucas. Vamos ver, o Lucas está entrando. Oi, Ei, deu certo. tudo bem, minha querida? Tudo bem, boa noite. Boa Prazer noite, que demais bom estar estar falando aqui com com você. você, viu? Te rever Você nesses tempos consegue me difíceis ver? já é um alívio. Você está me ouvindo? Você consegue me ver e me ouvir? Sim, Sim? Então, tá ótimo. tudo Deixa eu certo. só ajeitar a câmera. Eu também. Então, Eu descobri nesse tempo de isolamento. e agora deu uma travada, nós não escutamos o que você falou, não. Você descobriu nesse Desculpa tempo aí. de isolamento. A internet sempre vai travar quando você mais precisar dela. É impressionante. Então, É vamos a lá. lei de Murphy da pandemia, Para que eu te ouça melhor. né? Ai, então vamos ver. Agora acho que parece que está tudo bem. Você quer colocar o microfone? Só de fone de ouvido para que eu possa te ouvir melhor. Beleza. Ei, Michele, minha Pronto. amiga. Ah, tô vendo tanta Oi, gente querida agora aqui sim. entrando. Agora eu Ó, consigo te ouvir. Edinaldo, foi meu aluno. Muito bem. Então, Lucas, eu queria que Que você bom estar começasse aqui se com você, apresentando. Érica. Agradeço Pois muito é, o também estou muito feliz. convite, agradeço a oportunidade, agradeço por ser você a pessoa que está aqui comigo nesse bate-papo, né? Eu espero que seja um bate-papo mesmo, que as pessoas se sintam à vontade também para comentar, para poder fazer perguntas, e a gente aproveitar esse momento de compartilhamento, né? E também de troca pela via virtual, é uma experiência importante nesse momento, né? Isso, verdade. Sim. Então, você podia começar se apresentando. Já tem gente perguntando aqui quem que é o Lucas. Ótimo. Maravilha. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Lucas Jerônimo e eu sou um dos tutores do programa Nós de Justiça Restaurativa nas Escolas, né? Um programa que nós trabalhamos processos circulares, justiça restaurativa, comunicação não violenta dentro das escolas, a partir de uma parceria com várias instituições. Então, é assim que várias escolas me conhecem: Regional Nordeste, Regional Barreiro, Regional Oeste. Em algumas escolas eu já estive e é a partir dessa troca que nós nos conhecemos, né, Érica? E foi assim que a convite da Isso. Escola Municipal Professor Paulo Freire, que foi uma das escolas onde eu acompanhei a primeira e a segunda fase do programa, que nós nos conectamos mais, ficamos mais próximos. Então é um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição. Eu sei que esse tempo é muito curto, vai passar voando, mas se precisarem de qualquer outra coisa, material, aprofundar algum tema, fazer outras perguntas que não públicas, mas privadas, eu estou à disposição, né? Assim a gente continua uma troca saudável a partir da CNV. Beleza. Isso. Aí depois, quem quiser o contato do Lucas, pode mandar uma mensagem pra gente, ou a gente Sim, divulga lá o seu Instagram, tá bom? com certeza, estou à disposição.
Então, Lucas, nós recebemos várias perguntas, né, Isso. a partir que a gente começou a divulgar a live, e aí você até já está ciente de várias delas, e eu Uhum. queria que você começasse falando, assim, de uma forma resumida, como você falou, o tempo é pouco, né, e o assunto é muito Sim, amplo, sim. então, de uma forma resumida, em que consiste a comunicação não violenta, de onde que Uhum. vem, esse tipo de coisa. Ótimo. Maravilha. Eu vou falar um pouco. Eu não estou com as perguntas aqui. Se eu não contemplar todas as perguntas, ou se você quiser que eu aprofunde alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Quando Tá? estamos falando de comunicação não violenta, muitas pessoas perguntam o que é comunicação não violenta, né? Eu gosto sempre de dizer que eu não sei dizer o que é a comunicação não violenta, mas como eu a interpreto, como eu a vejo, a forma como ela faz sentido para mim. Então, eu vou dizer muito da minha experiência, do meu lugar de fala, da minha prática. Então, talvez algumas pessoas tenham uma outra concepção da CNV, ou a vejam a partir de uma outra abordagem. Para mim, comunicação não violenta é uma habilidade que eu desenvolvo no processo das minhas relações, da minha interação social. Eu vou descobrindo como que a comunicação não violenta funciona para mim nessa relação. Eu posso utilizá-la ou não utilizá-la. Ela não é obrigatória. É um olhar, é um convite para nós entendermos a nossa convivência desde um outro espaço. E a CNV, ela foi estruturada, né, sistematizada por um autor, que é o Marshall Rosenberg, e esse autor, ele é muito atento, inclusive como professor, atento à pesquisa, à investigação, começa a tentar entender como que a linguagem humana influencia as nossas relações. E uma das percepções dele é que a nossa linguagem, historicamente, está impregnada de violência, porque os nossos processos históricos são muito violentos, né? Então nós passamos por genocídios, por catástrofes naturais, nós passamos por dizimação de povos tradicionais, passamos por guerras gigantescas envolvendo todo o planeta Terra, passamos por violência doméstica, crises, colonialismos, imperialismos, isso tudo foi sendo impregnado na nossa forma de pensar e de nos comunicar, com racismo, com xenofobia, com gordofobia, com todas essas expressões de exclusão, de julgamento, de aniquilar essa identidade desse outro, né? E uma outra dimensão que a CNV observou nesse nosso processo de comunicação é que nós utilizamos alguns recursos que são clássicos e que nós sabemos usar muito bem. Recursos como, por exemplo, palavrões, xingamentos, humilhações. Sabemos recursos não verbais, então recursos faciais de expressão de braveza, gestos. Sabemos fazer fofoca, falar de forma irônica, sarcástica. Nós sabemos Ninguém precisa manipular as ensinar. pessoas. Ninguém precisa. Pelo contrário, nos ensinaram muito bem. E tão bem que naturalizamos esses processos, né? Então eu consigo pensar no palavrão maravilhoso quando eu estou num momento de raiva contra você. E onde eu aprendi isso? Quem me ensinou? Como que eu acabei aderindo a esse palavrão dentro do meu processo de interação? Né? A violência ela está arraigada, por isso ela nos é familiar. É tão familiar que é uma estratégia muito rápida que eu utilizo facilmente com você aqui agora. Então, o desafio da comunicação não violenta foi pensar uma outra forma de interagirmos, que não precisasse ser pela via da violência física, a violência verbal, não verbal, a violência psicológica, mas fosse um lugar de contato em que, para que as minhas necessidades sejam atendidas, eu não precise mais humilhar você nessa relação, que eu não preciso destruir você, que eu possa me conectar e aprofundar nesse relacionamento de uma forma mais saudável. O que a comunicação não violenta quer, e que talvez muitas pessoas não tenham entendido, não é que eu seja bonzinho com a outra pessoa, mas que eu cuide da minha saúde emocional e da minha saúde mental, tomando consciência sobre a violência que existe em mim. Eu sou violento. E esse é o primeiro paradigma, eu preciso reconhecer isso. Eu sei destruir as coisas, eu sei expressar muita raiva, eu sei falar e aniquilar e maltratar pessoas, eu sei humilhar, eu sei empurrar, eu sei rir, debochar, eu sei fazer bullying, eu sei fazer isso tudo, essa violência está em mim. E é quando eu tomo consciência de que ela está em mim que eu não preciso mais utilizá-la. Ela é uma estratégia. Diante da mesma situação
Eu tenho várias possibilidades. Quando eu escolho xingar alguém, é só uma. Tem um leque de possibilidades. Mas nos ensinaram várias violentas. Então, eu posso xingar alguém, humilhar alguém, rir de alguém, fazer bullying com alguém e expulsar da minha sala. Essas são 5 coisas que eu posso fazer que vão nos constranger e gerar um ciclo de violência. Porque, para atender a minha necessidade de paz, eu preciso me conectar com a paz. Quando, para atender a minha necessidade de paz, eu me conecto com a violência, eu estou dizendo que a violência é mais importante do que a paz que eu busco. E que é para a violência que eu olho. E que essa violência ela vai ser sempre eternizada como um recurso, porque aquele de quem eu tirei a paz também vai vir atrás de mim e tentar tirar a minha. E nós vamos entrar numa relação extremamente violenta, mantendo ciclos. Ciclos que Sem ferem, né? fim. Nossa necessidade de bem-estar, nossa necessidade de paz, de autorrealização, de conexão, de amor, de afeto, de autonomia. E uma das perguntas que eu achei muito interessante que fizeram é se as pessoas, ou se a comunicação não violenta compreende que a essência humana não é violenta, por que somos tão violentos? Essa pergunta ela é muito interessante. A nossa essência humana ela não é violenta a partir de qual perspectiva? Na comunicação não violenta, nós estamos sempre conectados às nossas necessidades. E as nossas necessidades, elas nos ligam à vida, à vontade mesmo de ser feliz, de ter um dia maravilhoso, de deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, deu tudo certo. Hoje foi muito bom. Hoje eu tive paz no meu trabalho. Hoje eu consegui me conectar com pessoas que eu já não conversava antes. Hoje eu pude fazer as pazes com alguém com quem eu já não via há tanto tempo. E isso nos faz vibrar por dentro de prazer mesmo, de sensibilidade, de conexão. Então, a nossa necessidade humana é por conexão. A questão é que culturalmente nós utilizamos de violência e é essa violência que está espalhada em todos os cenários. Então, jogos de videogame, programas de televisão, novelas, séries, a violência ela faz parte, né, da nossa psique. Ela está ali tão envolvente e ela está tão de fácil acesso que eu me identifico com ela o tempo inteiro. Então, a nossa essência, ela é naturalmente conectada à vida, a coisas maravilhosas, à autorrealização. A violência, ela tem sido uma estratégia culturalmente muito utilizada para que essas necessidades sejam satisfeitas. Por isso que muitas pessoas se utilizam dela, porque ela é realmente muito acessível. Então, falar de CNV é falar de responsabilidade. Eu sou responsável de assumir as minhas necessidades e ir em busca da satisfação das minhas necessidades sem precisar matar ninguém pelo caminho. A minha responsabilidade é de reconhecer que você não é o culpado pelo meu sofrimento, eu sou parte dele. Nós estamos numa relação e eu preciso observar essa relação, esses nossos troncamentos, essa nossa forma de interagir, para que eu deixe de culpar você por toda dor que eu sinto. Essa relação de culpar você por toda dor que eu sinto é a estratégia de punir você ou gerar em você alguma forma de dominação, de poder, para que eu esteja bem. Então nós vamos pensar, quais são os recursos que nós utilizamos para estarmos bem, tradicionalmente? Impor medo, impor culpa, vergonha nas pessoas, buscar autoridade para sermos obedecidos, e se não somos obedecidos, nós aplicamos uma punição. Então, medo, obediência e punição. Nós usamos isso em todos os lugares. Na nossa casa, se não me respeitou, vai ficar de castigo. Não me respeitou, vou tirar o celular. Se não fez o que eu quero, eu vou te privar de alguma coisa, porque isso eu sei fazer. Eu te causo dor usando a minha autoridade para que eu me sinta bem, eu tenha paz. Mas isso nos desconecta, porque se eu sofro alguma dor no meu corpo, isso não é esquecido, isso é lembrado. Se a minha necessidade foi ferida, eu vou acabar culpando você por isso. E talvez numa relação de superconvivência, né, como nós estamos tendo agora na pandemia, não existe depois. Tudo é agora, tudo é emergente. Se É o normalmente, no isolamento decorrer de da algumas vida, pessoas.
mas outras estão muito próximas. muito próximas. Então, se normalmente a gente deixava para lá, porque eu vou trabalhar, porque eu tenho mil coisas para fazer, hoje nós estamos aqui convivendo. E o máximo de distanciamento que nós temos talvez seja um cômodo ou outro, mas eu vou esbarrar no corredor. E ao esbarrar com você no corredor, o que eu faço com isso? Então, nós vamos entrar no outro lugar de observação mesmo. E qual que é a diferença de observação e julgamento, ou observação e avaliação? Eu queria usar uma metáfora, que é a metáfora do nó. Nós falamos do programa Nós, né, de conflitos, e conflitos são nós. Então, não sei se você consegue ver aqui, é como se nós Uhum. tivéssemos duas pessoas se relacionando, e nessa relação, o que é relacionar? É relar mesmo, é estar em contato. Eu só me relaciono com quem eu estou em contato. Nós vamos ter truncamentos, podem ser que surjam conflitos. Então eu vou fazer aqui um nó para simbolizar esse conflito. Conflito com um colega de trabalho, conflito com um colega de escola, conflito com o meu parceiro afetivo, enfim. Nós estamos num nó. O julgamento é, você é o culpado por esse nó que a gente carrega. Não, o culpado é você. Você que não lavou a louça, não foi você que não fez. Eu já tinha pedido 10 vezes, você que não fez. E nós estamos presos numa cadeia, vinculadas por emoções constrangedoras, aflitivas, por emoções que vão nos fazer sentir raiva do outro, culpar o outro pelo mal-estar que eu estou vivenciando. Então, se nós pudéssemos usar essa metáfora do nó, conflito é um nó em uma relação. Quando eu julgo, eu estou culpando o outro pela existência desse nó, como se eu não tivesse parte nisso, como se eu também não fosse responsável por dar a minha contribuição na força, por não ter ajudado também a que esse nó ganhasse tempo. Há quanto tempo nós estamos em conflito? Há 15 anos? Há 10 anos? Há 5 anos? Esse nó também é meu. Eu sou parte disso. Julgar é tentar fugir e ficar ainda mais preso ao conflito. E algumas pessoas podem não dar conta do nó e querer cortá-lo. Se eu corto esse nó, eu também saio despedaçado. Porque cortar a relação é deixar algo pendente. Então, não sei se algumas pessoas que estejam nos assistindo agora tenham pessoas que digam: essa pessoa eu não posso nem ver a cara. Eu não quero ver nem pintado. Eu não quero ver pintado de azul. O que eu estou dizendo? Que essa pessoa, eu e ela, estamos numa relação de fuga, que como eu cortei com ela, eu perdi a minha própria liberdade. Se ela for na festa, eu não vou. Se ela estiver lá, eu não apareço. Se ela estiver na reunião, não conta comigo. Eu perdi minha liberdade porque eu cortei esse nó. O que é observar? Observar é olhar para esse nó com cuidado, é aproximar e saber, gente, peraí, o que eu preciso para que esse nó seja desfeito? Quais recursos eu tenho? Que tipo de ferramentas eu preciso? Quem pode me ajudar a desfazer esse nó? Talvez eu precise de uma rede de apoio, porque duas pessoas ainda estão puxando para um lado e duas pessoas estão puxando para o outro. Eu vou descobrir recursos e nota que eu mesmo fiz esse nó e estou tendo dificuldade de desfazer. Exige um cuidado, exige tempo, exige atenção. Mas aí eu consigo dois pedaços íntegros de novo. O que nós queremos na comunicação não violenta é que você mantenha a sua integridade nessa relação. Não faça parte de situações de culpa, medo, vergonha, de abusos. Não precise mais causar constrangimentos ou sofrer constrangimentos para se manter preso. É um lugar de consciência. E eu não gosto nem da palavra controle emocional. Eu prefiro usar consciência emocional. Controle emocional me passa um pouco a ideia de reprimir emoções. Então, eu estou com raiva, mas eu não vou mostrar essa raiva, porque eu preciso ter controle emocional. E a consciência emocional já me dá um outro lugar de conforto, de que, olha, essa raiva está aqui. Essa raiva está aqui. E essa raiva é relacionada a quem? É relacionada aos meus pais, é relacionada ao meu filho, é relacionada ao meu companheiro, é relacionada a um colega de trabalho. O que será que eu preciso nessa relação para que essa raiva seja acolhida, sem que eu precise necessariamente culpar o outro pela raiva que eu sinto, já que esse sentimento está comigo?
esse sentimento é meu. Então entra num processo de consciência. É interessante que algumas pessoas, quando começam a estudar e ler sobre comunicação não violenta, vão se percebendo, vão dizendo, por exemplo, nossa, eu sou essa comunicação não violenta. Assim, comunicação não violenta sou eu, me identifico muito com isso. Ou começa a julgar quem é. Ah, minha mãe é igualzinha essa comunicação não violenta, dizendo aí. Minha avó é essa comunicação violenta. E nós começamos a nos comparar. Na verdade, o que nós queremos com a CNV é: toma consciência da sua violência, observa quais sentimentos essa situação te traz e quais necessidades você realmente gostaria de atender. Como que está na sua casa? Que relação está sendo truncada? O que faz com que hoje você entre em conflito? Observe esse conflito. É o primeiro passo da comunicação não violenta. Observa quem faz parte dele, observa onde ele acontece, observa há quanto tempo ele acontece, observa aquilo que você ainda não quis observar, porque talvez você entre em contato com sentimentos, que é o segundo passo da CNV. Sentimentos, como eu me sinto nessa situação? Quais outros sentimentos estão por trás da raiva, por exemplo, da tristeza ou da angústia? Lembrar que isso aconteceu comigo me traz quais sentimentos? Os sentimentos, eles são super importantes porque nos lembram que estamos vivos. Se eu sinto, é porque eu estou conectado comigo agora. E por muito tempo nós não podemos sentir. Então nós usamos frases para crianças, por exemplo, de que menino não chora, né? Menina boazinha não sente raiva, né? O filhinho do papai, a filhinha da mamãe são sempre bonzinhos, não negam nada. Então a dificuldade de dizer não nessa relação. Sentimentos, como que eu me sinto? Esse sentimento está sempre conectado a uma necessidade. Que necessidade é essa que eu quero contemplar? Por que eu gritei com você aquele dia? Por que eu fico tão irritado quando eu vejo que isso acontece? Por que eu não estou querendo mais ir para a escola? Por que eu não consigo mais nem ir trabalhar? E isso até me desgasta. Quanta ansiedade, depressão, quantos sintomas nós temos hoje justamente porque as nossas relações estão cada vez mais complexas, né? Quais necessidades? Necessidade de tranquilidade, de afeto, de paz, de autorrealização, de autonomia. Ou seja, cada vez que essa situação acontece, eu não me sinto em paz, eu me sinto triste, com raiva, angustiado. Qual pedido eu tenho a fazer nessa relação? O quarto passo da CNV, eu sempre preciso fazer um pedido. Pedido é manifesta o que você precisa. Quais acordos podemos fazer para conviver melhor dentro de casa? Quais acordos podemos fazer para que uma sala de aula seja mais saudável? Quais acordos nós podemos fazer nessa relação de afeto que nós estamos construindo juntos? Quando eu não faço um pedido, eu deixo de manifestar a minha responsabilidade nessa construção do relacionamento. E aí nós vamos dizer que cada vez que eu não digo como eu me sinto e o que eu espero nessa relação, eu passo a responsabilidade para o outro descobrir. E isso é alienante. Ninguém tem responsabilidade de descobrir o que passa pela sua cabeça. Pelo contrário, a comunicação é o canal de transmissão daquilo que passa pela minha cabeça. Então, quando eu me comunico, eu estou permitindo que você entre no meu mundo. E quando eu me comunico, eu gostaria também que você me permitisse entrar no seu. E é por isso que a gente fala de escuta empática. Me permita entrar no seu mundo. Permita se conectar com o meu sentimento e a minha necessidade. A comunicação tradicional ela é muito pautada em vitória, em argumentos. Quem vai sair vencedor dessa briga? Na comunicação não violenta, nós estamos no outro paradigma. Enquanto você não estiver bem, isso também diz muito sobre mim nesse espaço. Se um aluno não está bem nessa escola, nós precisamos pensar, enquanto sistema, o que podemos fazer para que essas necessidades sejam atendidas. Se um professor está adoecendo dentro dessa escola, nós precisamos pensar o que podemos fazer para que essas necessidades sejam atendidas. Se um dos meus filhos não quer sair do quarto, ele se isolou do mundo e não está bem, mas eu estou bem, não faz sentido, esse sistema ele está adoecido. O que nós podemos fazer? Que tipo de pedidos e acordos
para que um dos nossos membros também se sinta feliz, contemplado, se sinta bem nesse espaço. Então, nós vamos entender que observação, sentimentos, necessidades e pedidos é em relação a mim mesmo. Talvez eu esteja comendo muito durante essa quarentena e eu me sinto com muita raiva de mim mesmo, porque eu tenho necessidade de estar saudável, de me sentir bem, de gostar do meu corpo, de autoestima. Então, o que eu posso fazer para que comer muito não seja a única estratégia que eu use para saciar a minha ansiedade ou para lidar com a minha ansiedade? Faz uma listinha das coisas que estão te desagradando e quais estratégias você pode ter para que aquelas suas necessidades sejam atendidas. Isso é um exercício de autoempatia. Talvez eu esteja me sentindo desmotivado. Isso é uma observação. Eu observo que todos os dias de manhã eu estou muito desmotivado, sentimentos. Qual a necessidade que eu tenho? Estar bem, disponível, feliz, disposto? O que eu preciso fazer para que estar bem, feliz e disposto seja uma realidade para mim? Faz uma lista, elenque isso. Aí eu vou sair de manhã para caminhar, eu vou ficar em casa, mas poder fazer outras coisas que antes eu não tinha pensado nesse espaço. Eu vou produzir, escrever, vou ler, eu vou criar, eu vou interagir com amigos, eu vou buscar uma rede de situações e circunstâncias para que as minhas necessidades sejam atendidas. E esse é um principal ponto quando nós falamos de adoecimento, né? Nós precisamos de pensar numa rede. Uma rede de apoio para que os meus sentimentos sejam acolhidos e também uma rede de colaboração, de criatividade, de construção de possibilidades e saídas para aquela sensação, para aquela situação, para aquele contexto. Nós estamos percebendo hoje um grande número de pessoas em processo de divórcio e nós nos perguntamos, será que a pandemia causou o divórcio? Ou será que, na verdade, foi na pandemia que eu descobri que a nossa relação não estava saudável mais? Todas as circunstâncias para aquela violência já existiam antes da pandemia. Nós agora só estamos tendo que lidar com ela de uma forma muito direta, né? Então eu não consigo esconder mais. Talvez eu tenha descoberto que o nosso relacionamento só durou porque a gente nunca se via. E agora que eu te vejo todos os dias é que eu Não tem. descubro o quanto não estávamos bem. Então eu olho para essa relação e esse não estar bem. E eu deixo de culpar você por ter que me fazer bem, como se eu fosse a pessoa mais importante dessa relação. E eu descubro também, com muita empatia, de que eu contribuí para que esses 15 anos não fossem tão bons quanto eu gostaria que fosse. Então, um outro ponto da CNV é a vulnerabilidade. É vulnerável. É vulnerável dizer para você que essa relação não é como eu gostaria que fosse, mas que eu também tenho parte nisso. É vulnerável dizer que eu tenho dificuldade de aprender e que eu te culpei como uma professora muito ruim. Pela minha dificuldade, eu assumo a responsabilidade de que eu não contribuí para o meu próprio aprendizado, porque enquanto você estava lá na frente conversando e falando, eu estava totalmente aleatório, buscando outros recursos. Então eu sinto muito, é vulnerável. É vulnerável perceber que eu não estou bem e transmitir isso através da minha comunicação. Então, como que eu posso comunicar de uma forma mais autêntica e genuína, sem precisar entrar em estados de agressividade? É reconhecer a minha vulnerabilidade. E talvez eu perceba, Érica, que agora eu estou com tanta raiva, que não é a melhor hora de me comunicar. E tá ok, eu não preciso me comunicar agora. Porque essa raiva que está dentro de mim vai me fazer usar esses recursos e estratégias que eu tenho à mão. E a raiva é muita força, é muita energia. Então eu posso te xingar, eu posso bater, eu posso quebrar tudo, porque raiva é energia pura. Como eu tenho consciência dessa raiva e do poder que eu tenho a partir dessa raiva, eu vou esperar um outro momento, para que depois eu possa te dizer, naquele dia, naquele momento, eu senti tanta raiva e eu não quero estar em estado de raiva nessa relação, porque eu acabo me alienando das coisas que eu preciso fazer, não me concentro, não durmo direito, perco o ânimo das coisas, de estudar, de trabalhar, e acabo culpando você pela raiva que eu senti. O que nós podemos fazer? Nós, relação, um e outro. Eu também contribuo para que esses conflitos existam. Eu também sou parte.
eu também existo. E eu sou tão importante que eu posso conflitar. Eu sou parte do conflito. E só uma pessoa muito importante pode ter conflitos. Uma pessoa apática, indiferente, que já se isolou, nem conflito tem, porque ela já está tão Verdade. isolada que ela, a gente deixa. Ah, mas está tudo péssimo. Tá. Não, mas o mundo está caindo. É, cai mesmo. Eu não quero mais conflito, eu já desisti. Eu já não me vejo importante ou como parte desse A contexto. Deixa indiferença, para lá né? a Quando entra a indiferença. indiferença é porque já dançou É mesmo, né? porque eu neguei até esse papel de participar no conflito, né? Quem topa existir, quem topa fazer, quem topa criar, sempre estará em conflito. E o conflito ele é transformador. É essa parcela de novidade que você traz e que eu desconhecia e que talvez eu não concorde, mas essa ideia que você trouxe amplia a minha ideia de mundo, amplia as minhas possibilidades, amplia a minha forma de pensar outras saídas para problemas antigos. Então, quando eu ouço a opinião da Érica, ouvir com empatia não é concordar, é tentar entender como que isso funcionou para você. Será que funcionaria para mim também? A partir dessa ideia que você deu, que no início eu discordei, eu percebi várias outras possibilidades. Então eu me abri para a oportunidade. O conflito construtivo, ele se abre para a oportunidade. Ele se abre para uma percepção de que se talvez não fosse aquele conflito, se talvez não fosse aquela relação que eu tive com você, eu não teria aprendido o que eu aprendi para chegar aqui hoje. Então nós somos importantes nesse processo. E quantas pessoas já terminaram relacionamentos, já mudaram de escolas, já mudaram de profissão e hoje têm consciência de que se não fosse naquela escola, se não fosse aquele relacionamento, se não fosse aquele acidente, talvez eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, porque tudo contribuiu para que eu chegasse até aqui. Eu começo a entrar numa Verdade. relação de mais consciência e de mais cuidado, de mais atenção, né? É uma relação de ver o outro como grande, como importante também. Não preciso mais te destruir, Érica. Hoje eu reconheço o quanto você é importante. E é tão importante que nós podemos fazer acordos. E a nossa cultura tirou a importância de algumas pessoas, por exemplo, de crianças e adolescentes. Ah, não, deixa pra lá, é Uhum. besteira. Criança, você sabe como é, criança é tudo igual. Ou não, não importa não, ele está chorando, mas daqui a pouco Adolescente passa. Porque exagerado, não é né? importante. Sofre à Adolescente é toa. problemático, exagerado, sofre à toa, é dramático. Mas tudo desqualifica quem ele realmente é. E se eu parasse para me conectar com aquela verdade que está ali, que informação eu teria? O que que essa criança ou esse adolescente me ensinam num processo, num outro tempo, em outro espaço, que quando criança eu não pude perceber? E o que que será que crianças e adolescentes estão vivenciando hoje, quando nós não podemos nos encontrar? Com quem elas estão estabelecendo esses encontros? Como elas estão sendo impactadas emocionalmente? Como que elas estão construindo esses sentimentos? Como que elas estão lidando com esses pedidos que estão latentes? Como que isso vai chegar para nós na escola? Quando isso tudo voltar, quantas necessidades hoje não estão sendo atendidas? A nossa necessidade de conexão, vontade de dar um abraço, de curtir uma festa junina, vontade Ai, de meu Deus. ficar acolhido com as pessoas que eu gosto, vontade, é uma necessidade que eu tenho que agora não está sendo atendida. Como que eu lido com isso? Quais sentimentos me vêm? Talvez muita tristeza, talvez alguém tenha perdido o emprego, muita angústia, muita dor, muita insegurança. Como que nós acolhemos todos esses processos, todas essas circunstâncias? É com muita empatia. Eu não posso dizer simplesmente que ele vai dar conta. Não, todo mundo está passando por isso, então você também vai passar. Não É, necessariamente. A forma como eu lido diante dessa situação é totalmente diferente da sua. E eu respeito a sua, porque agora é do jeito que você está dando conta, é da forma como você está entendendo ser possível, né? é. Que tem Uma coisa perguntas. que a gente tem pensado muito enquanto escola, né? É, inclusive de usar esse artifício do círculo Sim. restaurativo, tudo que aí já é Uhum. assunto para outra live, que é Sim. bem longo,
Uhum. mas para a gente poder dar conta desses sentimentos, porque a gente entende que Isso. vai ser um retorno, primeiro que vai ser um novo normal, né? Acho que essa insegurança de não saber quando ela é muito forte para todos nós, né? Ela cria uma ansiedade muito grande para nós, para os pais, para os próprios estudantes, né? E a gente Sim, tem essa consciência de que nós vamos ter que ter uma forma de acolher e de falar desse sentimento, principalmente, né? sim. E Eu isso penso que eu acho que que a escola o vai caminho é ter que esse. mudar esse olhar mesmo. Se a gente pensasse os 4 passos de retorno da escola, usando a comunicação não violenta, seria observar como que está sendo o retorno. Para alguns, o retorno vai ser graças a Deus, voltamos. Para os outros, pode ser, ai, gente, estava tão bom ficar em casa. Então, observa, cada um teve uma experiência nessa quarentena. Uns estão odiando, outros estão amando, não sabia nem como é que vivia antes em quarentena. Então, observa, não julgue, não tire conclusão de que a experiência do outro foi ruim. Pode ter sido maravilhosa. E se foi maravilhosa, isso também é uma informação importante. Então, nós vamos observar como que esses alunos chegaram, como que os professores chegaram, como que os funcionários chegaram. Se cada um puder dizer ou relatar como que isso foi, nos permite saber observar melhor. Depois, como que essas pessoas estão se sentindo com esse retorno? Eu estou voltando bem, minha saúde emocional está boa, eu estou voltando com minha saúde física boa, eu estou voltando angustiado, triste, depressivo, com medo, inseguro. Ou não, estou voltando bem, estou feliz, estou descansado, estou me sentindo motivado, estou valorizando a escola mais do que eu valorizava antes, agora que eu estou descobrindo a importância que a escola tem, então estou me sentindo feliz. Quais necessidades estão por trás desses sentimentos que diz da nossa necessidade coletiva? Necessidade de espaço de escuta, necessidade de conexão, necessidade de atividades lúdicas. Quais necessidades estão por trás desse retorno? Que necessidades os professores têm ao voltarem para a escola? Necessidade de conversa, de diálogo, de práticas circulares, de mais contato, de mais tempo com os alunos? O que que precisam? Talvez nem todo mundo volte disponível ou nem todo mundo volte com ânimo. E talvez essa necessidade da pessoa de tomar seu tempo, de descobrir esse novo processo de retorno também seja muito importante. Então, a necessidade. E quais tipos de acordos nós podemos fazer para que esse retorno seja saudável? Que pedidos nós temos individualmente, nessa relação, nesse coletivo? Acordos contemplam necessidades. Quando eu deixo de ouvir um pedido, eu desconsidero que a sua necessidade é importante. Ou é como se eu soubesse o que é bom para você. E não, você não sabe. Você não sabe como foi para mim. Então me ouça. Então, práticas de escuta, práticas de compartilhamento de histórias, práticas ou vivências em que as pessoas possam dizer como se sentem, do que precisam e o que elas esperam. Então, nós vamos pensar num olhar prospectivo. O passado Uhum. ele nos traz memórias e histórias. O futuro ele nos possibilita criar novas narrativas. E o lugar da escola hoje, da educação no Brasil, da nossa história pessoal, é de respirar um pouco e pensar que narrativa eu estou construindo a partir de agora. O que essa quarentena me ensinou? E como nunca antes descobrimos o quanto estamos conectados. Uma pessoa na China conseguiu nos dizer e nos mostrar que o mundo é um só, que esse planeta Terra É. ele está extremamente em conexão e que nós precisamos nos lembrar que se uma pessoa na China chora, talvez esse choro chegue até a mim, com o mesmo sentimento, com a mesma intensidade, porque ele está vivo e eu também. E só quem está vivo pode ser contaminado. Ou seja, eu estou vivo, tão vivo que eu inclusive posso ser contaminado. E eu espero que eu seja contaminado com a sua alegria, com o seu ânimo, com o seu bem-estar, com a sua forma de lidar com a vida que é diferente da minha, e que eu seja contaminado por esse sentimento de conexão que eu nem sabia que existia. Nós chamamos de saudade. Que saudade que eu tava de ver seu sorriso, de ouvir sua voz, de te ver, de poder só contar para você as minhas histórias e você me ouvir sem precisar me aconselhar. Ou talvez me aconselhando, ou talvez até me dizendo que eu nunca mudo. Mas só de eu poder existir com você nesse espaço, isso já é acolhedor.
Então, como que nós podemos construir isso? São os nossos 4 passos, né, da escola, que vai nos exigir essa vulnerabilidade. Vamos todos voltar vulneráveis e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Se um de nós não está bem, eu preciso também me disponibilizar para que essas necessidades sejam atendidas de uma forma saudável, coletiva, com os novos costumes, com as novas proteções que vão ser necessárias, com a nova forma de interagir. É um processo de convivência, né? Não sei se tem Verdade. perguntas, eu estou O, falando, o mas eu estou à Valber, disposição. o Valber, ele fez uma observação aqui, acho que é Valber mesmo, não sei se é assim que fala o nome dele, Sim. sobre o novo normal, né? Que ele está dizendo que nós não podemos ter um novo normal porque a gente Uhum. já normalizou uma comunicação violenta, né? O Isso. destratar o outro, a indiferença já estava Sim. normalizada no nosso dia a dia. Então a gente tem que voltar num novo atual, ele disse assim, sabe? Então Sim. achei muito interessante a observação que ele colocou. Legal. Tem algumas perguntas que chegaram antes, né? Perguntando, Sim. você já falou um pouco sobre Uhum. esse período de isolamento, né? Onde a Uhum. gente vê muita gente com depressão, com angústia, em alguns casos a violência doméstica tem aumentado, né? Sim. E aí você já falou um pouco, mas talvez pensando aí nesses 4 passos, né? Como que cada Uhum. um, os pais que estão nos assistindo, né, com os filhos que estão o tempo inteiro dentro de casa, esse fator do tempo eu acho que pesa muito, né? O tempo de Sim. convivência é muito intenso. Então, como que a gente poderia usar essas técnicas da comunicação não violenta, Uhum. cada um dentro da Sim. sua casa? Uhum. Sim. Bom, essa quarentena, essa pandemia, todo esse contexto que nós estamos vivenciando tem nos mostrado o quanto nós já não estávamos bem. Então, esse é um ponto importante. Nós já não estávamos bem e não podemos estar desesperados para que o novo normal volte, para não precisar me preocupar mais com essas angústias que eu não quero encarar. Então, talvez a ansiedade das pessoas voltarem não é a ansiedade das pessoas voltarem, é a ansiedade de eu não ter que entrar em contato com essa angústia de novo. Me dê Uma qualquer coisa para fuga. fazer, é uma mega fuga. Então, me dá qualquer coisa, eu juro, eu vou fazer para casa, eu vou trabalhar mais, qualquer coisa que você pedir, para eu não ter que entrar em contato com as minhas relações, porque elas são constrangedoras. Então, quando nós falamos de violência doméstica, nós falamos de violência familiar, nós falamos de conflitos, falamos dessas relações, nós estamos falando que todo o nosso processo histórico e cultural nos preparou e nos habilitou para que essas violências acontecessem. Se historicamente a mulher foi subjugada, a pandemia revelou isso. Tirou o tapete e mostrou: vejam só vocês, o quanto nós continuamos matando as mulheres e o quanto essa autonomia, essa autorrealização da mulher precisa ser cuidada como uma necessidade humana coletiva. Nós estamos falando que historicamente nós colocamos a mulher num lugar submisso, subalterno, que não podia se expressar, que não diz não. Nós preparamos essas mulheres para servir, para lavar, para passar, para cozinhar, para servir o outro, cuidar da família. E o quanto que essas mulheres seguram e sofrem, muitas vezes, relacionamentos abusivos, para que os filhos continuem vivos, no bem-estar, acolhidos e protegidos. Então, o lugar da mulher é um lugar de muita vulnerabilidade, culturalmente falando. Então, não é à toa que houve um aumento da violência doméstica, porque essa violência ela sempre existiu. Quando nós prendemos essa pessoa em casa, então ela explodiu. Nós precisamos repensar a partir de agora qual que é o novo, sim, o novo lugar da mulher, de reconhecimento de que brincadeiras que colocam a mulher como submissa no lavar passar não cabem mais. Brincadeiras ou situações em que nós vamos usar a mulher como objeto não cabe mais. Em que a relação que eu tinha com os meus filhos, em que tudo que eu mais queria é que eles ficassem na escola o dia inteiro, para não ter que entrar em contato com eles, tcharam! Agora eles estão 24 horas por dia. E aí eu não tenho mais professor para culpar. Mas, gente, eu sempre xingava o diretor, o coordenador, agora não tem mais quem culpar.
Agora eu estou descobrindo que a minha relação com meu filho nunca foi saudável e que eu culpei a escola o tempo inteiro por essa relação, porque é mais fácil culpar o professor pela educação que eu não dei do que eu ter que fazer isso e assumir essa responsabilidade. Então, todas as armadilhas que eu armei para não cuidar dos meus filhos caíram por terra. E que eu estou descobrindo agora é que eu preciso encontrar um novo lugar de afeto, uma nova construção de relacionamento, recuperar um tempo em que nós não podemos conversar, dialogar, sentar, exercer criatividade para fortalecer os vínculos, porque antes, como você não estava em casa ou eu não estava em casa, nós tínhamos o mundo inteiro para culpar. Quando os dois estão em casa, nós vamos ter que encontrar os nossos mundos para que eles fiquem em paz. E esse lugar é um lugar que me exige, me convida e me convoca a pensar que relação eu quero, que história eu quero construir, que tipo de vínculo. Eu posso continuar, sim, durante a pandemia, só preso no meu computador. Eu posso ligar meu computador, botar minha coberta assim, ninguém vai me achar ali. Estou isolado no isolamento. O que eu estou dizendo para mim mesmo? Que eu não quero me relacionar, que eu não quero entrar em contato, que eu não quero ajudar e não quero cooperar nessa casa. Então nós precisamos conversar, porque não é a pandemia, é a nossa relação. A pandemia só nos mostrou o quanto nós precisamos reinventar a forma em que nós convivemos nessa casa, ou nesse espaço, ou nesse ambiente de trabalho. Então, as pessoas que estão amando a quarentena por não ter que voltar aos espaços que eram dolorosos, é porque descobriram o quão doloroso era estar naquele espaço. Por exemplo, o ambiente de trabalho. Algumas pessoas nesse momento, imagina a rede de educação, que estão amando ficar em casa assim, escondidinho. Meu Deus, não preciso voltar para minha sala de aula, não preciso mais estar na reunião, eu não preciso mais estar naquela sala. Só que eu não posso contar isso para ninguém. Por que eu não posso contar isso para ninguém? Porque é como se eu me Sem fingir que eu sentisse tô sentindo. culpado de dizer, gente, não estava saudável para mim, eu não estava dando conta. Aquele processo já era desgastante, eu estava adoecido naquele espaço. E agora que eu estou na minha casa, cuidando de mim, olhando para a minha vida, cuidando da minha história, que eu dou conta de perceber o quanto não estava saudável. Então, o que eu faço com isso? Qual que é o pedido? O que eu preciso para que a partir de agora seja mais saudável? Quais novas rotinas? Quais outros acordos? Quais outros retornos? Quais outras possibilidades? Então, nós estamos o tempo inteiro interagindo nisso. Agora é a grande oportunidade de eu descobrir o que não estava legal e que a normalidade me atropelava e que eu fingia não ver. E que agora tiraram todas as minhas desculpas e eu estou tendo que olhar de frente para que a nova convivência, um novo retorno, uma nova possibilidade de relações sociais sejam mais saudáveis. E, de novo, não porque eu quero ser bonzinho com você, ou porque agora eu vou ter que engolir tudo para te tratar bem. Não. É que agora eu estou tão bem comigo, Érica, que eu descobri que aquele dia eu te xinguei porque eu não estava em paz. Então nunca foi você, fui eu. Por eu não estar bem, eu acabei te culpando por toda a minha dor nesse espaço. Agora eu estou tão bem. Eu espero que você esteja bem também. Porque o paradigma da CNV é um paradigma de felicidade, de alegria, bem-estar. A Érica, quando ela está feliz, ela trata o mundo inteiro bem. E quando você me trata bem, eu me recupero, eu me revigoro, eu consigo tratar outras pessoas bem também. Então, o que eu desejo para você são os melhores desejos do mundo. Porque quando você encontrar a sua paz, você me liberta para que eu fique em paz. E aí eu consigo encontrar um outro lugar dentro de mim. E eu não preciso mais te culpar. Não preciso mais fazer um jogo dentro dessa relação. Eu posso descobrir outros caminhos. Então, não faz sentido eu desejar que só a minha família esteja bem, que só eu esteja bem, que só eu não pegue o vírus, que só eu. Não faz sentido. Na verdade, quando todos nós estivermos recuperados, é que todos nós sairemos de casa. Quando todos nós estivermos bem protegidos, é que será seguro para todos nós. Sempre foi nosso. Eu só não conseguia ver. Tem mais Verdade. perguntas? E Tem um vai monte, controlando o mas tempo assim, aí, viu? Porque eu não estou consigo ver o controlando, tempo senão a aqui. gente não Tá. consegue. Nós temos 10 minutinhos ainda. É, Ótimo. bom, algumas perguntas aqui que dizem Sim. respeito à CNV, e eu percebi, Uhum. por exemplo, tem uma que pergunta assim: se fala tanto em empatia,
que as pessoas não praticam, né? E teve uma outra observação também que a Vanice fez aqui, sobre essa situação da essência não violenta, né? Que ela achava que era o contrário, que na verdade a gente tem uma essência violenta e através da educação, da convivência, a gente iria melhorando isso, né? Então, realmente, quando a gente escuta isso, é um paradigma que se quebra mesmo, porque a gente fica na nossa cabeça, a reação normal, o comum é uma reação violenta, né? Aí, quando eu li essa pergunta aqui da empatia, eu fiquei pensando que ela já é uma forma de julgamento, né? Porque ele fala assim, por que as pessoas não praticam? Você fala em empatia e não praticam. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da autorresponsabilidade, né? Que eu exigi que o outro tenha empatia comigo, Sim, como é que funciona isso, né, na CNV? sim. Legal, essa pergunta é ótima. Primeiro que dizer o ser humano é bom por natureza ou o ser humano é mau por natureza? Essa é uma discussão existencial e filosófica, né? Todos É. os autores existencialistas, psicólogos, historiadores, antropólogos tentam entender a natureza humana. O Marshall, como ele fazia parte de uma psicologia humanista, ele já tem um lugar de fala que é de tentar entender a potencialidade humana. Ou seja, nós temos patologias? Sim. Mas será que nós somos essa patologia? Não necessariamente. Nós temos vários recursos, nós temos possibilidades infinitas e podemos ter ainda mais. Então, quando a gente fala que a essência humana é compassiva, é que nós estamos partindo de um ponto inicial. Todos nós, quando vamos deitar na cama, queremos estar bem. Ninguém deseja, por exemplo, a gente tomara que o meu dia hoje seja péssimo, que todo mundo brigue comigo, que seja assim, dê tudo errado. Em É. sã consciência, eu não faço esse desejo. Eu sempre peço a gente, tomara que seja tranquilo, tomara que dê tudo certo, tomara que seja maravilhoso. O que eu estou dizendo? Eu desejo profundamente o maravilhoso. Essa é a minha essência. Que eu acesse todos os dias o maravilhoso e infinito que se possa acessar no dia de hoje. Meu desejo de plenitude é esse. E aí vem a violência como uma estratégia. Então a violência para nós não é uma essência humana, é uma estratégia que eu uso. Então eu estou em conflito com você. Eu posso te xingar? Posso, é uma estratégia, mas é uma estratégia de violência. Qual outra estratégia eu posso usar sem que seja xingar você e seja não violenta? Dificilmente as pessoas sabem responder. Engasgue. É, é, pode muita coisa. Pode. Não sei. Por quê? Porque nós somos fera e doutores em violência. Mas quando nos perguntam de não violência, engasga, trava. E também porque a não violência acabou sendo vista como algo bonzinho, doce, sutil, impunidade. Quando na verdade a não violência ela está pautada na responsabilidade. Eu sou responsável de, diante de várias violências, não reproduzi-las. Porque eu estou dizendo que isso não faz sentido. Não faz sentido. Se eu estou falando que violência doméstica é ruim, violar uma pessoa dentro da escola. Ou seja, mudou só o contexto, a violência é legitimada. E se eu digo, por exemplo, meu filho, não bata em ninguém, mas se te baterem, você revida. O que eu estou dizendo? Que a violência está ok, que ela pode existir, só vai depender de quem a use. Se for você que usa, eu te dou esse poder. Se for contra você, jamais. E foi isso que manteve a violência historicamente vigente. Nós sempre perguntamos quem. Quem morreu? Ah, morreu foi um ladrão. Ufa, graças a Deus. Ah, não, morreu foi uma pessoa rica. Ah, não, mas ele não podia ter matado. Porque a morte não é o problema, é quem morreu. Então nós estamos categorizando, estamos criando exclusões, né? Esse é o lugar da empatia que você me perguntava. A empatia ela é interessante porque eu preciso me conectar com os meus sentimentos e as minhas necessidades para ter uma relação empática comigo. E é com esses sentimentos e essas necessidades que eu me conecto com você. Nós reconhecemos na empatia que eu jamais vou saber como a Érica está se sentindo agora. Que eu jamais vou saber do que você realmente necessita. E como eu jamais vou saber, eu me conecto com o seu sentimento e a sua necessidade a partir da minha experiência. Eu nunca perdi um pai e uma mãe, Érica. Talvez você tenha perdido.
Como eu não sei como é essa experiência, eu não posso me colocar no seu lugar, eu me conecto com uma tristeza profunda que eu sei como é sentir isso. Eu sei como é estar triste. Então eu tenho empatia por você, porque todas as vezes que eu estou triste, eu me sinto exatamente dessa forma. Eu me conecto com a sua necessidade agora de acolhimento, com a sua necessidade de bem-estar, com a sua necessidade de introspecção, de luto, com a sua necessidade de construção de outras possibilidades. É com elas que eu me conecto. Então, empatia não é se colocar nesse lugar do outro. Empatia é respeitar que o outro ocupa um lugar único, que eu jamais vou entender como é. E é porque eu jamais vou entender como é que eu estou aqui, Érica. Não sei o que fazer, não sei a resposta para te dar, não tenho o menor conselho para essa situação. Mas se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Tem intencionalidade, tem presença e tem responsabilidade. Porque se você já sofreu, eu tenho responsabilidade de não te causar mais danos. Então, quando eu dou risada, por exemplo, de uma pessoa que eu considero gorda na minha escola e rio e uso o peso dela, o tamanho, tudo contra ela, o que que eu estou dizendo? Que eu não tenho empatia, que eu já julguei aquilo como ruim, que eu não sei o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, eu não sei quais necessidades ela tem, e o pior, eu uso isso tudo contra ela. Então eu aniquilo o bem-estar dela para que eu esteja maior, para que eu me sobressaia. Então, quando você diz a pergunta, por que que se fala tanto de empatia e as pessoas não são empáticas? Primeiro que talvez no fundo eu acredite que todas as pessoas precisam me agradar. E essa é uma crença totalmente individualista. Você está aqui para me agradar, se você não me agrada, você é antipático. Porque eu posso ser antipático, você não. Você precisa me tratar super bem. Então, na verdade, eu não quero me relacionar com você, eu quero que você me sirva. Porque numa relação de igualdade, inclusive que eu te desagrade faz parte, porque eu não estou aqui para te agradar e eu sinto muito se eu te der expectativas que eu jamais te desagradaria, né? Isso é pesado demais para mim. Nessa relação talvez eu desagrade. Mas qual que é o passo da CNV? Como agora eu tenho consciência que te desagradei, eu te causei um dano, eu também sou responsável por me prontificar a reparar esse dano. Então é um outro nível. Numa comunicação tradicional, se eu te xinguei e você achou ruim, é porque você é fraquinha demais, você é bobo demais, você é muito vulnerável. Na comunicação não violenta, eu não sabia que isso que eu te disse tinha o poder de te fazer mal, ou te atingiria dessa forma. E como agora eu tenho consciência, o que que eu posso fazer para reparar? Érica, eu sinto muito, eu não queria te ofender naquele momento. Ou eu não sabia que naquele momento eu dizer aquilo te faria tanto mal. Ou eu até sabia, mas agora eu percebo e arrependido eu consigo te tratar de uma outra forma. Como que eu posso reparar isso? Essa é a base da justiça restaurativa e de um outro encontro, que é a base da responsabilidade nas relações que a CNV nos traz, né? De empatia como uma responsabilidade que eu tenho de cuidar de mim, ou seja, de cuidar das minhas necessidades e também de cuidar do outro nessa relação. Cuidando de mim, cuidando de você, eu consigo olhar para esse contexto para que ele seja um pouco mais saudável, né? Quanto tempo temos? Então, nosso tempo está assim, no limite Oh, já, meu né? Faltam dois Deus! minutinhos só. E aí a Sim, gente tem que encerrar no tempo para não correr o sim, risco da gente conseguir vamos, salvar isso. a live. E eu queria, assim, agradecer demais, tá? Enquanto a gente ia Oh, falando, querido, muitos sim, elogios aparecendo fico aqui muito para feliz. você, de pessoas que já tiveram esse contato, outras que estão te conhecendo agora, todas muito felizes. Achei muito bacana, tem várias escolas participando aqui, Legal. apareceu o Oswaldo França Júnior, o Hilda Ah, Rabelo, queridos, legal. o Santo Antônio, várias escolas aqui Sim, participando também, parabenizando pelo trabalho, pela live. feliz. E assim, Lucas, acho que Obrigado. é, queria que essa fosse só a primeira, né? Porque a gente fica Sim, disputando a nós vontade vamos de fazer ouvir, vontade de né, fazer um por muito programa tempo. semanal, né? É, e aí Érica, eu o agradeço Monsenhor muito. também apareceu aqui, ó, Minervina Augusta, tem um monte de Fico escola muito aparecendo aqui. feliz. Esse vídeo vai estar gravado, né? Então é importante também para as pessoas que não puderem estar ao vivo,
ao que não tem Instagram, a gente também fazer o possível para divulgar. Da minha parte, eu queria Sim. agradecer muito a oportunidade. Faço parte da SMED, estou acompanhando de perto tudo que tem sido os efeitos dessa pandemia nas nossas vidas e que eu siga à disposição, né, no Instagram, Facebook, outras redes sociais, estudantes,